Isso aí, minha gente. Boa tarde para quem está vendo agora e boa noite, bom dia para quem for ver depois. Nós estamos aqui iniciando hoje mais um ciclo de lives aqui da Casa de Cultura Luiz Alberto Torres. Eu sou o William Mendonça, trabalho aqui na equipe da casa e estou recebendo um convidado muito especial para falar de um tema que ele domina e domina como poucos aqui na cidade, né? Essas lives que a gente está fazendo essa semana e até o final do mês, na verdade, elas comemoram os 193 anos da emancipação de Itaboraí, falam sobre a história da nossa cidade, sobre vários aspectos. E hoje vamos falar aqui com um professor, historiador, músico, compositor e professor oficineiro da língua tupi, que dá uma oficina maravilhosa aqui para a gente sobre o tupi antigo, o Paulo Maia. É importante dizer, Paulo, que você é parceiro da Casa de Cultura, isso dá muito orgulho para a gente, porque o Paulo ministra aqui aulas de tupi, toda terça-feira, das 18 às 20 horas, trazendo esse conhecimento sobre o tupi antigo, a língua dos nossos povos originários, né? E o Paulo o criador do Ponto de Cultura Repartir, diretor da Zoada Bonita Produções, apresentador e produtor do programa Zoada Bonita, barulhinho bom, muito bom, que é transmitido pela Rádio Atalaia FM de Calcaia, Ceará, todo domingo às 10 da manhã, com reprise nas quartas-feiras às 4 da tarde. De 16 às 18 Ou seja, o programa está sendo reprisado agora enquanto a gente está fazendo a live. Exatamente. Bem maneiro. E antes de passar a palavra ao Paulo Maia aqui, eu gostaria de deixar uns agradecimentos a toda a equipe da casa que participa aqui da produção dos nossos eventos. Aqui em especial hoje é o Gabriel e ao Luan, que montaram toda a estrutura para a live, estão aqui trabalhando diretamente com a gente. Obviamente, um agradecimento ao gestor da casa, o Alan Mota, que teve essa ideia desse ciclo para marcar esse aniversário da cidade, e ao prefeito Marcelo Delaroli, pela oportunidade de estarmos todos aqui fazendo cultura e falando sobre a história da cidade. E não menos importante, agradecer ao IFAM, que é o órgão federal de preservação do patrimônio, que é o detentor desta casa, de todo o acervo, e a casa que funciona através de um convênio entre a prefeitura, né, e o IFAM. Então, sem mais delongas, vamos passar aqui a palavra para o Paulo Maia, para começar do começo, como a gente tinha falado. O tema é Itaboraí e suas origens indígenas. Mas para falar da origem indígena de Itaboraí, a gente vai ter que fazer um certo arco narrativo. Isso é bom, né? Temos que voltar lá na Europa. Lá na Europa. Mas antes de começarmos do começo mesmo, então eu tenho que agradecer também pelo convite de estar aqui para falar de coisa que eu gosto muito, que é a cultura. Isso é muito importante. E enaltecer também essa parceria do grupo do Ponto de Cultura Repartir com a Casa de Cultura Luiz Alberto Torres. Sem mais delongas, vamos então ao princípio da coisa. Sim. Então, costuma-se dizer que o Brasil foi descoberto. Lê do engano, não foi descoberto nada. Ele foi invadido, ele foi dominado. Mas como assim, professor? A gente aprende que na escola que o Brasil foi descoberto por Pedro Álvares Cabral. Não foi descoberto. Por quê? A população de Portugal, na época do descobrimento, em 1500, era 1 milhão de habitantes. Enquanto aqui no Brasil, só no Brasil, viviam cerca de 6 milhões de povos originários, divididos em várias nações, né, aldeias. Então, mas os pilares da construção do Brasil, que é diferente, porque os indígenas chamavam esta terra de Pindorama, que em tupi antigo quer dizer pindo, palmeira, e esse rama seria a terra, o lugar. Então é o lugar das palmeiras, né? O nome pelo qual a nossa terra era chamada Pindorama, terra das palmeiras. Bem, daí
quando os portugueses chegaram, eles inventaram ilha de Veracruz, terra de Santa Cruz e Brasil, né? Que vem de uma madeira que aqui existia muito, que servia como corante de tecidos, que os originários da terra chamavam de Ibirapitanga. Ibirá, em tupi, é madeira, e pitanga é avermelhado. Então, madeira avermelhada, madeira vermelha. Então, dito isto, os nomes, as colocações, tudo aí na boa. Aqui, do Maranhão, vocês teriam que olhar o mapa do Brasil, do Maranhão até o sul. Basicamente, Nordeste até a região passando, pelo litoral. Praticamente do norte, né, até o sul, mas principalmente do Maranhão, se falava o idioma tupi. Como é que era isso? Eram troncos linguísticos. Você tinha o tupi, né, que muita gente fala tupi-guarani. Não, tupi e guarani. São dois do mesmo tronco, são parecidos. Você tinha o aruaque e você tinha o G. Eram mais de 5.000 línguas aqui, só na região do Brasil, né? Mas esses povos que habitavam lá praticamente do norte, como falei, até o sul, falavam tupi. Quase todos eles se entendiam. Muita gente pensa assim, são índios, são todos iguais. Não são, não. Cada nação com a sua cultura, com os seus costumes e com a sua língua. Por exemplo, na costa aqui, eu falei que todos falavam, não eram todos. Por exemplo, na região aqui da Foz do Paraíba do Sul, ali na Lagoa Feia, em Campos, por ali, tinha os goitacazes que não falavam tupi e eram índios. Não se deve falar índios, eram originários muito bravos, mas demais. Tanto é que não sobrou nada deles, quase da cultura deles, porque foram exterminados como todos os outros. E eles falavam, qual era o tronco linguístico deles? Era qual? Seria o tronco linguístico G. G. Que no caso o tapuia, que quer dizer os estrangeiros, né? Sim. Isso falando na perspectiva desses povos originários. Sim. Né? Mas então, voltemos a Portugal rapidamente. Como é que Portugal surgiu? Você vai voltar para Portugal para mostrar como é que essas duas realidades se encontram. Porque da formação do Brasil você tem o branco europeu, o africano e os povos originários. É o tripé da formação do povo brasileiro. Vieram depois imigrantes, né? Italianos, espanhóis, franceses e japoneses, né? Outra história, alemães, suíços e tal. Isso é para uma outra conversa. Mas vamos lá em Portugal, que é assim, entre aspas, os descobridores da terra. Não são. Os invasores vieram aqui e tomaram na mão grande. Essa é a verdade. Então, como surgiu Portugal? Bom, após a queda do Império Romano em 476, vários povos chamados bárbaros porque não falavam o latim, eles invadiram o território do antigo Império Romano, e na Península Ibérica tinham os celtas, os íberos, os visigodos, ostrogodos, mas íberos, daí vem o nome Península Ibérica. Portugal está localizado na Península Ibérica, na parte sudoeste. Portugal é banhado pelo Oceano Atlântico, o que deu a vocação portuguesa das navegações. Daqui a pouco, rapidinho, a gente chega lá.
Tem que falar rápido, senão não dá tempo. Bom, daí então, o tempo passou e quando chegou no século VIII, os turcos otomanos invadiram a Península Ibérica, queriam invadir a Europa toda. Então, o general Tariq ibn Ziyad, ele invadiu através do Estreito de Gibraltar, que na antiguidade se chamava Colunas de Hércules. Gibraltar veio a partir dele. O nome dele era Tariq. A distância da África até a Europa pelo Estreito de Gibraltar é 13 quilômetros. 13 quilômetros. É assim como se você estivesse em Niterói olhando o Rio de Janeiro. Então ele entrou por ali e tinha uma montanha, um promontório, que ele subiu com as tropas por ali, foi invadindo e mais tarde recebeu o nome de Jabal Tariq. Jabal em turco é montanha. Tariq é o nome do general que invadiu. Né? Então ficou a montanha de Tariq. Daí veio Jabal Tariq, Gibraltar, origem do nome Gibraltar. Né? Eles foram subindo e ao norte, nas Astúrias, foram barrados por Carlos Martel, que era do Reino Franco. E ali, nas Astúrias, surgiram vários reinos, Galiza, Castela, Leão, Navarra, que deram origem, mais tarde, à Espanha e a Portugal. Né? Muito bem. Então, começou uma guerra de reconquista da Península Ibérica, que durou de 711 a 1492. Essa guerra se estendeu por esse... Em 1492, os últimos árabes, né, que estavam lá, invasores, foram expulsos por Fernando e Isabel de Castela, os reis da Espanha. Mas surgiu Portugal como? Portugal surgiu em 1139, porque tinha o rei Dom Afonso Henrique, e ele precisava de alguém para ajudá-lo na guerra de reconquista. Então ele disse: dou a minha filha em casamento e o condado portucalense. Assim foi feito, porque veio um nobre lá da França, Henrique de Borgonha, casou com a filha do rei do reino de Navarra, isso, e recebeu o condado portucalense. Expulsou os árabes da região, né? E deu origem, então, em 1139, ao Reino Português, fundando a dinastia de Borgonha. Só te interrompendo rapidinho, já era na configuração que tem hoje Portugal. Isso. Territorial. Territorial. Né? Porque depois você tinha Portugal e Algarves. Não tem? Sim. Reino Unido, mais na frente, Brasil, Portugal e Algarves. É uma outra região que tem também. Bem, mas então, Portugal então se formou. Surgiu a primeira dinastia, foi o primeiro Estado nacional que surgiu no mundo ocidental. Foi Portugal. Né? Com governo, com parlamento. Nessa época, por exemplo, a Espanha era dividida em vários reinos, né? E Portugal A Espanha era um reino único. Portugal passou a ser um reino único, entendeu? E a Espanha já estava se formando também como país, mais ou menos, mas Portugal foi primeiro. Né? Bom, aí vieram as dinastias portuguesas, que dinastia de Borgonha, depois veio a dinastia de Avis, né? A dinastia Habsburgo, foi o período chamado de União Ibérica, quando Filipe II
e o Brasil e Portugal passaram a fazer parte da Espanha, e a dinastia de Bragança, que foi Dom Pedro, Dom João VI, Dom Pedro I, Dom Pedro II. Muito bem. Então, Daí, dessa formação de Portugal, como é que se partiu para as navegações? Vamos lá. Aí, os turcos também, otomanos, tomaram Constantinopla em 1453. O comércio de especiarias com o Oriente era feito de cravo, canela, gengibre, noz moscada, marfim, ouro, como se chama a louça? Porcelanas, seda. Era feito através do mar Mediterrâneo. Só que tem que, com a queda de Constantinopla, esse comércio se prejudicou. E Portugal, como estava ali, vamos dizer, na boca da botija, né, virado para o Oceano Atlântico, começou a tentar descobrir um caminho marítimo para as Índias, através de Bartolomeu Dias, através de Vasco da Gama, e assim chegamos em Pedro Álvares Cabral. Em 1500, 22 de abril de 1500, chegaram aqui com uma expedição de 13 navios, né, que iam fazer comércio com as Índias. Depois ele foi para lá. E aí isso tem pano para manga aí, tem uma conversa linda também sobre Vasco da Gama, Vasco da Gama era ruim pra caramba. Brabo, matava, bebia sangue até dos outros. Mas abafa o caso sobre Abafa o caso Vasco da Gama. Tá. Que pode gerar muito bem. Clubismo. Não é futebol, não. Então, vamos lá. Chegamos ao Brasil. A expedição de Cabral chegou em 22 de abril de 1500. Aqui, quando eles chegaram, né, foram recebidos lá na Bahia pelos índios tupiniquins. Por isso é que se fala o Brasil tupiniquim. A gente tem que ter orgulho disso, cara, muita coisa. Mas tem vergonha, achando que a grama do vizinho é melhor. Não, a nossa é a vera. Também isso dá outro papo também sobre o Brasil, as potencialidades brasileiras, o que a gente é e o que não se mostra. Dizem sempre que o Brasil é pobre, não é nada disso, mas é outro papo. Chegou lá na Bahia, em Porto Seguro, e o que o cacique falou para ele em Tupi? O cacique falou assim: Coabá Tupiniquia, Ixé Morobixaba, Abapendé. O que ele falou? Bom, o Ixé Morobixaba eu entendi. Eu sou o chefe aqui. O chefe. E você quem é? Garoto. Exatamente. Abapendé, quem é você? Você que é. Então ele disse: Coabá Tupiniquia. Essas aulas Coabá. Então, estes índios são tupiniquins. Ixé Morobixaba, eu sou o cacique. Abapendé, quem é você? Né? Aí começou todo esse dilema que a gente conhece. Os caras chegaram, né? Deram presentes, foram bem recebidos pelos índios. Chegaram cheios de pereba, com escorbuto. O escorbuto é uma doença que dá pela carência de vitamina C. Né? Cai dente. Você estava comentando comigo hoje o tempo que levava essas viagens. Né? 3 meses. O cara dentro do navio. Dentro do navio. Mas nada para fazer, a não ser... Não, nada para fazer. Para você, por exemplo, fazer as necessidades numa caravela. Lá na frente, na popa, você tinha um lugar que eles chamavam de jardineira. Era uma tábua cheia de buracos. O cara chegava ali na viagem, sentava e obrava. Só que o material da obração caía pelas laterais do navio e ia decorando. E aquilo era um mau cheiro. Tinha rato pra caramba. Era uma viagem terrível. Piolho e por aí. Bem, e aqui os caras vivendo de forma saudável. Aqui, quando eles chegaram, os portugueses, escorbuto, dente podre, piolho, fedendo pra caramba, com aquela roupa europeia pesadona, e os índios,
tudo malhadão, bonito, os índios e as índias, né? Eu, no meu caso, nada contra, mas eu prefiro as índias, entendeu? Mas isso é outro papo também. É outro papo. Então, como é que você falou? Esquece, não. Abafa a casa. Larga pra lá. Mas muito bem, índios e índias lindos e bonitos e maravilhosos. Pô, aqueles caras fortes. E ficava olhando aquilo, os caras cheios de pereba. Aliás, pereba é ferida em tupi. Muito bem, chegaram. A princípio, o que eles fizeram com o Brasil? Nada, porque o interesse já haviam chegado às Índias com as especiarias, cravo, canela, noz moscada, bobó, levando e ganhando muito dinheiro. Nessa época, no século XVI, Portugal era a maior potência naval do mundo. Era Portugal. A Inglaterra, depois roubando Deus e o mundo, conseguiu ter o que tem hoje, mas roubando. Roubou tudo. A prata de Potosí, o ouro do Brasil, diamante do Brasil e assim por diante. Não tem aquele filme, Os Piratas do Caribe? Aquilo é verdade. Não o romantismo do filme, aquelas coisas, mas aquilo ali, os Piratas do Caribe, a base deles era em Port Royal, no Caribe. Com navios pequenos, atacavam os galeões espanhóis e portugueses. Mas isso é outro papo também. Eu divago um pouco, mas eu voltei aqui ao Brasil de novo. Vamos lá. Esses índios tupiniquins falavam tupi. Muito bem. Eles falavam tupi e você tinha, que índios? Você tinha potiguaras, tabajaras, tupiniquins, caetés, aimorés, tupinambás. Vamos lá, estamos chegando aqui em Itaboraí. Isso aí você está meio fazendo aquele caminho. O caminho até o sul. Norte, Tupinambás, aí você tem os carijóis, que são guaranis, mais ao sul você tem os charruas. Lá para baixo eles falavam guarani, que é muito parecido com o tupi. As diferenças, por exemplo, menino, rapaz, em tupi, curumim, tupi antigo. Eles falavam cunumim. Né? Eles falavam, ao invés de acem, falavam acen. Coisas assim, tipo, por exemplo, o alomorfe da letra T em português. Lá em Portugal, tio, o irmão da mãe, né? Eles lá falam, é T-I-O. Eles falam tio. Aqui nós falamos tio. T-C-H-I-U. Tio. Em algumas regiões do Brasil ainda se fala tio ou se fala outras coisas, né? Os sotaques também fazem parte desses processos. Fala, sem colocar nisso os palavrões que brasileira não, isso é outro papo, me segura para não falar bobagem. Podendo evitar também. É só para uma brincadeirinha. Mas olha só, daí então, vamos lá aos tupinambás. Aí o tempo passou, de 1500 vieram as expedições exploradoras Gaspar de Lemos, Gonçalo Coelho, né? Fizeram algumas feitorias, por exemplo, em Cabo Frio, não tem um forte de São Mateus, foi feita por Américo Vespúcio, que veio numa expedição policiadora, exploradora, lá no começo, né? Eu lembro na escola, período que eram as exploradoras, as guarda-costas. Guarda-costas, exatamente. Policiadoras ou guarda-costas. Então, Forte de São Mateus em Cabo Frio, vocês já foram lá no Forte de São Mateus? Vocês aí que estão assistindo já foram? Forte de São Mateus em Cabo Frio? Exato, foi uma feitoria que tinha ali para o quê? Pau-Brasil. Eles juntaram os índios, não se pode falar índio, os originais da terra, né? Os indígenas, no máximo, né? Cortavam, trocavam o quê? A gente corta o pau-brasil, vocês vão nos dar facas, machados, foices, espelhos, panos, eles adoravam. Então eles iam lá, cortavam o pau-brasil, e o pau-brasil, como disse, servia para tingir os tecidos. Bem,
Aqui no Rio também, onde é hoje a Praia do Flamengo, foi feita uma outra feitoria, né? Por causa do pau-brasil. Daí, os franceses, espanhóis, ingleses, aquilo lá dá dinheiro, vão para lá. E vieram os franceses para cá, isso já um pouco mais à frente, com a ideia de montar a França Antártica. Qual o tempo, mais ou menos, em que anos? 1555. Quer dizer, 5 décadas, mas vamos dizer assim, entre o descobrimento Isso. e a chegada dos franceses. Porque antes, em 1532, veio para cá. Antes disso, você teve a gente teve logo em 1501 expedição exploradora, 1503 de Cristóvão Jacques, as policiadoras, 1516, e depois dividiram o Brasil em capitanias hereditárias. Aí veio 1532, Martim Afonso de Souza, daí começou a colonização efetiva do Brasil. Martim Afonso foi o governador-geral? Ou foi da capitania? Não, ele foi da capitania. Martim Afonso era da capitania de São Vicente, porque das capitanias prosperaram duas, São Vicente e Pernambuco, devido ao plantio da cana-de-açúcar, que inclusive se deu muito bem na nossa região aqui. Bem, então, os portugueses eram detestados pelos índios tupinambás, que eram os índios, falando índio, eram os originários que habitavam de São Vicente, em São Paulo, até Cabo Frio. Essa era a área deles. São Vicente, Tupinambás, que eram os tamoios. O que é Tupinambá em Tupi? Tupi, Anama, todos da família Tupi. E tamoio é Tamidia, os avós. Tá? Então é isso que quer dizer tamoio. Muitas vezes os portugueses chamavam, você tinha, por exemplo, aqui na Serra dos Órgãos, os coroados, os guarulhos, os guaianazes, os coropóis. Veja, olha quantas, eu diria, tribos, não seria, mas, então, os franceses vieram para cá em 1555, fundaram a França Antártica, vieram para o Rio de Janeiro, Nicolas Durand de Villegagnon era o comandante, se estabeleceram na Baía de Guanabara, ali onde é hoje a escola naval, ao lado do aeroporto Santos Dumont, né? Ali naquela região onde hoje é o Rio de Janeiro, os primeiros a chegar a estabelecer um povoamento, né, entre os europeus foram os franceses. Foram. Os portugueses ainda não estavam. Não, o Brasil estava meio largado em 1555, ainda não estavam por aí. É claro que de vez em quando eles circulavam, os portugueses iam ali, já estavam sabendo que os franceses contrabandeavam ao Brasil, né? Mas então, aí o Nicolas Durand de Villegagnon, ele veio com um grupo de pessoas, se estabeleceu, fundou ali o Forte Coligny. Né? E os portugueses ficaram apavorados, vamos criar a França Antártica, né? Inclusive fundaram até a cidade ali, iam construir uma cidade em homenagem ao rei da França, né? Bem, Aí a chegada dos franceses e os portugueses dominando digamos assim, o restante do país, né, daquela não região. dominavam não. Não dominavam não. Mas eles tinham um relacionamento com indígenas, com grupos indígenas, e os franceses tinham com outros. Quando então, a encrenca ficou séria entre eles, os indígenas entraram na história. Então, quando os compraram a briga dos outros, compraram. Quando chegaram aqui os franceses, existiam mais ou menos no Rio de Janeiro mais de 60 aldeias indígenas.
e era o território dos Tupinambás. Na ilha do governador, que os originários chamavam de Paranapuã, moravam os Maracajás, os Temiminóis, que foram expulsos numa guerra pelos Tupinambás. Eles fugiram para o Espírito Santo. Ficaram lá, os portugueses até ajudaram. Então, os Temiminóis eram aliados dos portugueses. Os Tupinambás aliados dos franceses. Até interrompendo, por exemplo, o Anchieta, os indígenas com quem ele teve contato ali no Espírito Santo, eram Temiminóis, naquela região, quando eles chegaram, os jesuítas. Também Temiminóis, no Espírito Santo, ele tinha ali Aimorés. Também, né? Mas, então, os tamoios, os tupinambás, se aliaram aos franceses e os temiminóis vieram para cá combater os franceses junto com os portugueses. Então, temiminóis, que eram os maracajás, que estavam lá na ilha de Paranapuã, são os índios de Araribóia. Sim. Aí o que acontece? Os tamoios fizeram uma confederação, juntaram as aldeias, que você tinha em Bertioga, que vem de Tupi também, Buriti-Oca, Casa do Macaco. Buriti é um macaco, um tipo de macaco. Então, Cunhambebe era o cacique, era o cara respeitadíssimo. E em Cabo Frio tinha outra aldeia também fortíssima, que era o Guaixará, que os jesuítas depois pegaram esse nome Guaixará para denominar o diabo, demonizando também o Morubixaba, o chefe demonizando. É porque já era uma prática você demonizar alguma coisa, como Hitler fez com os judeus. Não é novidade, né? Não é novidade. Então já faziam lá demonizando o Guaixará. Só foram usando mais tecnologia. Mais tecnologia para fazer isso, exatamente. Daí o que aconteceu? O Mendes Sá era o governador geral, mandou para cá o Estácio de Sá, venceram a guerra contra os franceses. Os franceses fugiram para a região de Cabo Frio com os tamoios. Se juntaram lá, ali numa região entre São Pedro da Aldeia e Búzios, tem um bairro chamado Tamoios. Porque ali houve, em 1575, travada pelo governador do Rio de Janeiro, Antônio de Salema, a Guerra dos Tamoios, quando os tamoios foram definitivamente exterminados e fugiram. Então vamos lá. Os portugueses venceram a guerra contra os tamoios, certo? Contra os franceses. Dominaram a Guanabara. Fundaram a cidade do Rio de Janeiro. Ali a praia do Flamengo, tinha uma aldeia ali, Uruçumirim, ali. Então eles fundaram o Rio de Janeiro. O Estácio de Sá morreu com uma flechada no olho. Eu estou aqui adiantando. E foi fundada a cidade do Rio de Janeiro. E disseram para o Mendes Sá: por que o senhor não dá a quem nos ajudou algumas sesmarias no recôncavo da Guanabara? Sesmarias são pedaços de terra grandes, muito grandes. No caso aqui, foram dadas a quem? Cristóvão de Barros, português que veio para o Brasil com 3 galeões para ajudar na expulsão dos franceses. E Miguel de Moura, que era o chefe da fazenda portuguesa, o cara que mexia com dinheiro, nunca veio ao Brasil. Aí o Mendes Sá deu a esses dois
para um deu 9.000 braças de terra, para o outro 12.000 braças de terra, no recôncavo da Guanabara, exatamente aqui onde a gente está. Rio Macacu acima, vai embora, até a Serra dos Órgãos. E daí então, mas nesse período, quando eles receberam essas terras, o rei deu a eles essas terras, os indígenas que tinham morado aqui, que viviam nessa região, deviam ser os tamoios, né? Já tinham sido afastados, tirados tudo daqui, né? Basicamente, os tamoios já estavam... Aqui estava vazio. Não diria vazio, tinha índio escondido no mato ainda, mas disperso, não era mais com a organização social deles, aquela coisa toda, já não tinha mais. Bom, então, esse Miguel de Moura e o Cristóvão de Barros receberam Sesmarias. Não tem aquela pedra ali do lado da igreja? Muita gente pergunta que pedra é aquela. Aquilo é um marco de Sesmaria. Tem aqui, tem lá numa serra, Serra dos Garcia, que tem lá, já em Agrobrasil, eles faziam a marcação. Aquilo é marco de Sesmaria. Bem, então vamos lá. Eu estava nas terras do Recôncavo. Muito bem. Essas terras, o Miguel de Moura nunca veio ao Brasil, ele deu ou vendeu as terras deles para os jesuítas. Os jesuítas tinham uma aldeia aqui em Cabuçu. Cabuçu está para cá. Aqui é o Rio, para cá é Cabuçu. Então, eles tinham uma aldeia em Cabuçu, né? Que Cabuçu em tupi quer dizer Cab é vespa, o sul, grande. Vespa grande, Cabuçu, tá? Ontem, inclusive, vou contar aqui, ontem tivemos aqui a presença de valentes soldados bombeiros para acabar com vespas grandes aqui. Marimbondos na Casa de Cultura ali, mas que no cantinho estavam ali, mas estavam já dando um trabalho, estava bem grande aquilo ali. Era Cabuçu, o sul-sul. Era bem. Então, os jesuítas tinham uma aldeia em Cabuçu. O Miguel de Moura recebeu as terras dele e deu ou vendeu para os jesuítas, que mudaram de Cabuçu para Itambi, onde se estabeleceram na aldeia de São Barnabé. Só que não era uma aldeia natural, era uma aldeia de descimento, aldeia de repartição. Isso é uma curiosidade importante, quer dizer, as pessoas não têm muita noção de que essa aldeia de São Barnabé, que é tão falada e que é importante na fundação de tudo essa região nossa aqui, né? Na verdade, ela foi feita artificialmente. Não era uma aldeia natural. As aldeias naturais foram destruídas. E eles... Eu vou voltar para São Barnabé depois. Mas como é que eles matavam os índios? O rei Dom João III, que antecedeu que veio depois de Dom Manuel I, foi o rei português dos descobrimentos. Depois dele veio Dom João III. Ele fez uma espécie de diretório para os índios, que criava o quê? A guerra justa. Guerra justa era o quê? Vamos dizer que a gente estivesse aqui em Itaboraí e ali em Pôr das Caixas tivesse uma aldeia. Se eles atacassem a gente tinha o direito de ir lá e matar, escravizar, destruir tudo. Ou então o descimento. Se eles quisessem vir para a aldeia por conta própria, eles tinham que vir. E ficavam armazenados como se fossem material. E juntavam tudo. Você tinha numa aldeia Tupinambá, Aimoré, Coropó, Coroado, tudo ali misturado. E eles ali tinham que função? Trabalho. Não tem os arcos da Lapa? Sim. Que é o aqueduto da Carioca, foram construídos por indígenas. Fortaleza de Santa Cruz, Fortaleza de São João, o Senado do Rio, depois a casa onde funciona lá,
a fundição ali no Paço Municipal, lá no fundo, quando você entra, tem uma antiga fundição ali. Eram indígenas que construíam. Iam de 50 a 60 grupos de indígenas de tempos em tempos trabalhar praticamente como escravos, porque quem recebia o dinheiro eram os jesuítas. Você entendeu? Então eles trabalhavam 14, 16 horas por dia, porque os primeiros que trabalharam como escravos foram os indígenas. Foram os indígenas. Era muito caro um escravo vindo da África. Custava perto do valor de um carro popular. Era muito caro. E o indígena bastava você montar aqui uma milícia e ali em cima na mata e pegar na corda. E ainda tinha uma outra coisa. Tinham os indígenas de corda, que eles chamavam, que era o seguinte, que era o seguinte, entre os indígenas haviam guerras. Então, se uma tribo pegava prisioneiros, estavam prontos para serem comidos no ritual de antropofagia. Os portugueses iam lá, ofereciam: te dou machado, te dou espelho, te dou faca, te dou roupa, te dou isso, em troca desses caras. E o cara falou: pô, a gente vai comer, deixa de comer, mas tem um monte de coisa aqui. Até arma, às vezes, davam. Essa interferência, vamos dizer assim, dos portugueses por conta da chegada ao Brasil, nesse relacionamento entre eles provocaram mudanças de hábitos, né? Completamente. Nessas aldeias de descimento, que é a aldeia, eram várias. São Lourenço em Niterói, lá em Itaguaí tinha uma, São Barnabé aqui, em Macaé, São Pedro da Aldeia, eram aldeias de descimento. Por exemplo, São Pedro da Aldeia trouxeram 400 índios do Espírito Santo. Aqui em Itaboraí trouxeram 500 moromomins de São Paulo para cá. Então você tinha no mesmo lugar Goitacá, Tupinambá, Moromomim, Coropó, Coroado, tá? Guaianás. Então, num lugar só. Eram proibidos, depois mais tarde foi com o Marquês de Pombal, isso em 1757, de falar o idioma. Era proibido falar o idioma. Mas não adiantou, porque até hoje, em São Bento da Cachoeira, na Foz do Rio Negro, lá no Amazonas, se fala tupi, se fala, não, Nheengatu, que é diferente. Aí tem muita coisa para a gente explicar depois. Se fala Nheengatu, que é uma variação do tupi. Língua boa. Nheeng, em tupi, é língua, idioma. Daí vem aquele negócio, para de nhenhenhen, né? Para de ficar falando e vai ao ponto. Mas aí eu estava, qual era o ponto que eu estava? Você estava na aldeia de descimento. Isso. Não podia falar a língua, não podia andar nu, não podia desenvolver os hábitos religiosos, nem os costumes dele. Tinha que estudar o catecismo, que é o Deus Salvador, né? Ele já era nesse momento, se tratou por muito tempo como aculturados, né? Indígenas que foram expostos a outra cultura naquele processo de dominação vamos dizer, pela religião naquele período. Isso. Então chegou alguma coisa aí? Assim, chegou aqui, vou rapidamente registrar aqui os comentários aqui e o boa tarde de pessoas que estão na audiência. Você está aqui o Vicente Pinto, Sônia Barbosa. Aí galera, tinha que estar na audiência, né? Não, Sônia Barbosa é uma amiga antiga. Soninha. Então, errei de Sônia, tá vendo? É a Soninha que fez inclusive um evento recente aqui no nosso espaço de integração. Isso. Então vamos lá. Um grande abraço. Vitor Alves, Flávia Camilo, Lúcia Maria, aqui a Sônia certa, Sônia Guedes, o Alan Mota, nosso gestor, que está agora
prestes a abrir uma exposição lá no espaço de exposições da Casa de Cultura no Itaboraí Plaza Shopping. Mais tarde a gente vai falar um pouquinho disso. Também a Gláucia, o Alcini Jordão, o nosso mestre dos magos aqui na Casa de Cultura, que é o cara que resolve todos os problemas da casa, a Cris Freitas e a Luísa Helena. Agradecer a vocês, a outros que tenham entrado posteriormente. Muito importante a audiência, né, para que esses eventos se repitam, que com mais frequência aqui na Casa de Cultura, e que a gente possa compartilhar essas histórias legais aí de Itaboraí e do Brasil, né, como um todo, para toda a população aqui da cidade, tá bom? E seguindo aqui, que nós interrompemos o raciocínio de Paulo Maia. Não, sem problema não. Eu vou para qualquer Foi o próprio Paulo Maia que interrompeu o raciocínio. Fui eu que eu vi chegar aqui um bilhete, eu falei assim, ó, tem alguma coisa, vamos falar. Não, nós estamos bem, olha, eu fiz o roteirinho aqui, nós já estamos aqui, ó, já estamos quase. Então, mas aí, vamos lá. As aldeias de descimento. Se o pessoal de casa tiver alguma pergunta, manda para cá. Não, mas se eu souber, eu... Até em cima disso, você já falou que nesse período já tinha sido dada essa sesmaria, né? Foi. E essa aldeia de descimento lá em São Barnabé já era dentro dessa sesmaria, onde estão... Dentro da sesmaria. Jesuítas e também, exatamente. Em que momento surge, para já te dar o gancho para o próximo negócio... Surge Itaboraí. Não, que momento... Essa Sesmaria virou depois a Vila de Santo Antônio de Sá. Não, a Sesmaria muito quase, mais. Quase, eu bati muito na trave. mais. Não, a Vila de Santo Antônio de Sá foi muito mais que a Sesmaria. Muito mais. Muito mais. Então, a Vila de Santo Antônio de Sá, que nós podemos falar aqui agora, um pouco, ela abrangia Magé, Guapimirim, São Gonçalo, Itaboraí, durante um tempo Maricá também, Rio Bonito, Cachoeiras, Araruama e até a região dos lagos. Era grande pra caramba. Era muito grande, tá? Então era muito grande. E aí a gente vai chegar. Você falou também dessa aldeia de descimento de Tambi. Ali, em determinado período, Itambi também virou uma vila, né, no meio daquele processo. Mas por que houve uma vila? A aldeia de descimento, em Itambi, teve uma revolta. Olha. Porque eu não falei que as aldeias de descimento eram espécies de depósito de mão de obra para ir trabalhar, construir a Fortaleza de São João, a Fortaleza de Santa Cruz, os Arcos da Lapa, estradas, pontes, era tudo com mão de obra. Portugal só tinha 1 milhão de habitantes, não tinha gente. Portugal não tinha gente. Por isso que ele ficava sempre como um caranguejo no litoral. Entendeu? No litoral. Mas aí... O que eu estava falando? Não sei mais. Não, você estava falando que essa lei de cimento é para mão de obra. Mão de obra, muito bem. Houve em Itambi uma revolta dos indígenas, porque eram explorados. Porque durante um período, os padres jesuítas tomavam conta das aldeias de descimento, aldeias de repartição, né? Ali eles eram obrigados, os povos originários que estavam ali, a seguir as normas cristãs, deixavam tudo que era da cultura deles. Bem, e eram explorados. Houve em 1700 e tal uma revolta. Em seguida, em 1777, foi criada a Vila de São José del Rei, que não prosperou. E que é importante dizer que na Casa de Cultura a gente tem uma pedra, que é um marco ali da Vila de São José del Rei, que fica aqui no primeiro piso da casa. Quem quiser conhecer, ainda não viu, que tem um brasão ali do período em que o Brasil era vice-reino, né? Que tem um brasão de Portugal com a coroa de vice-reinado. É bem interessante para quem ainda não teve a oportunidade de ver. Então, mas aí
Aí Itambi, nessa época, foi uma vila. Uma vila que surgiu. Mas antes disso, a origem de tudo foi a vila de Santo Antônio de Sá. Que foi a segunda vila importante depois do Rio de Janeiro que surgiu aqui no Recôncavo. Como é que foi isso? Foi Manuel Fernandes Osouro e a mulher dele criaram em 1612. Não, aí depois da expulsão dos franceses, a região passou a ser colonizada, gente morando, fazendeiros, plantando mandioca, cana-de-açúcar, né? E Manuel Fernandes Osouro lá construiu uma ermida, quer dizer, uma capela, em homenagem a Santo Antônio, 1612. Ao redor dessa capela, foram surgindo casas, gente morando, até que em 1696, vocês já viram o brasão de Itaboraí? Está escrito assim, tem cana, café, não é? 1696, 1833 são as duas datas que tem no brasão de armas de Itaboraí. 1696 foi a fundação da vila de Santo Antônio de Sá. Aí tem história nisso. Os suíços que foram para Friburgo ficaram ali. E cara, o Charles Darwin passou ali. E aí a gente pode depois arregaçar isso aí. Eu venho aqui com o maior prazer para falar disso, entendeu? Então, mas eu estava na vila de Santo Antônio de Sá. 1696. Veio o governador Arthur de Sá e Menezes, veio aqui, lá onde é o Comperge, o antigo Comperge, no convento de São Boaventura. Aqui, ó, o convento de São Boaventura é a quinta construção franciscana na América. Convento de São Boaventura. Foi construído em 1640 e tal, por aí assim. Acho que foi, se não me engano. Bom, mas 1696, a fundação da vila de Santo Antônio de Sá pelo governador Arthur de Sá e Menezes, que esteve aqui, lá onde é o convento, lá onde é o Comperge, entendeu? Junto com, e criou a Câmara Municipal, que passou a se reunir, e tudo isso aqui ao redor de Santo Antônio de Sá era Vila de Santo Antônio de Sá, com cartório, com tudo. Só que aconteceu uma coisa, o rio Macacu transbordava e surgiu o mosquito transmissor da febre amarela, que acabou com a vila de Santo Antônio de Sá. Primeiro impacto, né? A sede era lá, né? A sede era lá. Tudo isso era lá. E tendo essa sede lá, aos poucos foram se criando os outros povoados dentro dessa vila, né? E nesse contexto de Itaboraí, então, você falou... São João de Itaboraí era uma freguesia da vila de Santo Antônio de Sá. Tudo o começo foi lá. Então, São João de Itaboraí, vamos passar para Itaboraí. E tudo muito em cima da estrutura eclesiástica também, né? Sempre. Sempre a igreja, a sede, aqui tinha... O caso de Itaboraí. Itaboraí vem do Tupi, é um nome Tupi, que quer dizer Ita, pedra. Tem duas vertentes, né? Aí. Ita, pedra, Berab, brilhante, e quer dizer, o Y é rio ou água, seria água da pedra brilhante ou pedra brilhante na água. Isso aí é a vertente com Berab. Tem uma outra coisa também que se fala Itaporangui. Ita, pedra, porang,
bonita. E rio, água, seria então pedra bonita na água ou rio da pedra bonita. Entendeu? Esse é o nome tupi de Itaboraí. Surgiu Itaboraí aonde? Numa capela em homenagem a Nossa Senhora da Conceição, em São José do Iguá. Tá? 1640 e alguma coisa, por aí. São José do Iguá, que é exatamente a mesma região do Iguá de hoje. É lá no Iguá. São José do Iguá. O que é Iguá? O Y em tupi é água, é apóstrofe Y. Icuá, enseada do rio. Você vê que lá o rio Iguá faz uma volta. Então surgiu lá. Era de pau a pique, a capela entrou em decadência ali e tal. Resolveram então trazer para cá, onde alguns comerciantes fizeram uma capela, a princípio também de pau a pique, em homenagem a São João. Aí muita gente fala assim, mas por que só santo católico? Porque o governo português, na época que mandava em tudo, era católico. Eram os católicos que vinham para cá, e inclusive, aqui um adendozinho, na época não podia ter outra religião. Por isso as igrejas protestantes não têm sino. Porque quem mudou isso foi Dom João, que permitiu em 1800 e tal que se professasse a fé protestante aqui. Só que as igrejas não poderiam ser parecidas com as igrejas católicas. Eram casas, eram salas, mas voltando a Itaboraí. Então você já sabe o nome tupi de Itaboraí, onde Itaboraí começou, São José do Iguá, veio para cá, foi construída uma capela que depois foi transformada de cal e pedra mais tarde. Alguns comerciantes fizeram isso em homenagem a São João. Essa igreja que está aqui, ela foi construída em 1725, começou a construção dela. Também tem uma história incrível que pode ser falada em outra situação aqui, que é compridão, né? Muito bem. O que aconteceu com a vila de Santo Antônio de Sá? Vamos voltar. Primeiro a febre amarela, certo? Primeiro a febre amarela. Depois, o rio Aldeia, que passa ali perto da vila de Santo Antônio de Sá, ele era um escoadouro de produtos dessa região toda aqui, através do Porto das Caixas, né? Só que o Porto das Caixas cresceu tanto e tomou uma importância muito grande, que resolveram construir uma ferrovia, a Estrada de Ferro de Cantagalo, que tinha nada mais, nada menos do que o Barão de Itambi. Lá no Flamengo tem uma rua chamada Barão de Itambi. Em outros lugares, Sambaíba, que é árvores, são árvores, e toda a terminação em tupi é Tiba, Tuba, Tuva, Duva, quer dizer, lugar que tem muito. Então seria um lugar que tem muito essa árvore Sambaitiba. Japuíba, Iva é árvore em tupi. Japu são aves, pássaros. Então, Japuíba, árvore dos japus. Então, à medida que eu vou seguindo, eu vou falando dos nomes tupis para vocês verem a importância, né? Muito bem, a importância do tupi. A Estrada de Ferro de Cantagalo eram duas máquinas inglesas, né, construídas por engenheiros. Não, a Estrada de Ferro foi construída por engenheiros ingleses também. E os sócios eram Barão de Nova Friburgo
Clemente Sobrinho, Barão de Itambi e mais um comerciante da área aqui. Se juntaram, construíram a estrada de ferro de Cantagalo. A estrada aí é até o Porto das Caixas. Não, até não, de Porto das Caixas Era o contrário, cara. A importância de Porto das Caixas. Era para abastecer o interior e não para receber só qualquer coisa. Não só abastecer, não. Porque Porto das Caixas era o porto. Então, se fizesse uma estrada daqui, o café que vinha de Cantagalo, que era plantado em Cantagalo, os produtos de Friburgo, Bom Jardim, Cordeiro e até de regiões... Eles viriam para ser escoado. Desceriam até Cachoeiras de Macacu, a princípio em Lombo de Burro, né? E depois seguiriam até o Porto das Caixas, que desceriam pelo rio Aldeia, que desembocava no Macacu, que descia até a Baía de Guanabara. Eu já fiz esse percurso de barco, né, junto com o professor Jorge Almeida, lá de Itambi. Aliás, um grande abraço aqui para o meu amigo Geraldo Santos, Jorge Almeida e o... Meu Deus, Feliciano, são amigos lá de Itambi. Mas bem... que ajudam, importante falar, ajudam a preservar aquela igreja de São Barnabé também. Também. São vigilantes lá. São vigilantes. Então, e o Porto das Caixas tem esse nome por quê? Porque o açúcar que era produzido muito nessa região toda era condicionado em caixas de madeira que ficavam empilhadas no porto. Então, Porto das Caixas. Então, que horas tem? Eu nem sei a hora. Nesse período de Porto das Caixas que você está citando, isso já é posterior a Itaboraí emancipado? Não. A ferrovia é? A ferrovia não. A ferrovia já é Itaboraí emancipado. A ferrovia é de 23 de abril de 1860. A ferrovia de Porto das Caixas. O nosso, puxando a brasa para a sardinha na nossa Casa de Cultura, né? O Alberto Torres, Alberto de Seixas Martins Torres, pai da Heloísa, Alberto Torres nasceu na Fazenda da Conceição, em Porto das Caixas, em 1865. Então, quando ele nasceu, tinha estrada de ferro. Exatamente. E aí, deixa eu contar, então, o fim. Em 1850, houve uma epidemia de cólera em Santo Antônio de Sá. E aí a decadência, por causa da estrada de ferro, e como é que acabou? O cartório se mudou para Sambaitiba em 1910. O cartório de Sambaitiba era o cartório da vila de Santo Antônio de Sá. Entendeu? Olha quanta coisa incrível, como tem história nisso aqui, cara. Né? Então... E você pensar que Porto das Caixas, que você acabou de citar, Sambaitiba, que você acabou de citar, já falou de Cabo Sul, né? São distritos de Itaboraí. São distritos de Itaboraí. Era tudo vila de Santo Antônio de Sá. Mas então, em 1833, aí é que vem, no brasão de Itaboraí, tem 1696, foi o início, Vila de Santo Antônio de Sá. 1833 foi a transformação de Itaboraí em vila. Foi em 1833. 15 de janeiro foi quando o Dom Pedro I assinou o decreto. Então o aniversário de Itaboraí deveria ser 15 de janeiro. Mas por que é 22 de maio? Porque a Câmara só tomou posse no dia 22 de maio. Eu ia dizer que essa eu sei, mas você já falou. Não. Você lembra daquela famosa aula, né? Não, mas eu estou aqui professor, Não, mas eu estou aqui para falar. Você me convidar para falar. Agora, quando eu sair, não vai ficar essa galerinha que fica aqui, que segura a onda pra gente, vai falar assim, o cara fala pra cacete, não aguento mais. Vai não, né? Vai não. Mas eu estou falando aqui com o pessoal que montou todo o aparato para que as imagens e o som
pudessem estar chegando à casa de vocês aí. Mas é super legal que você conseguiu fazer esse ato todo, até passando pela presença indígena, até Itaboraí existir, né? Eu acho que é o fundamental do que a gente queria falar hoje, né? E só para completar esse arco narrativo também, aquela vila criada lá em Tambim em 1777, né? Você falou? Por aí, 70 São José del Rei, depois foi incorporada a Itaboraí. E né? hoje é um dos faz parte do Itaboraí. distrito Itaboraí. E que Itaboraí também... São 9, né? São 9 distritos? São 8 distritos? 9. 9. Acho que são 9, não sei. Enfim. Porque Tanguá são umas poucos, por isso que eu estou aqui na dúvida. Eu acho que, bom, enfim. Tanguá, você não tá se falando, Tanguá em tupi. Itã é concha, Cuá é enseada. Então seria Tanguá, enseada das conchas. Tem o rio Tanguá que passa lá. Todo mundo pensa assim que Tanguá é Baixada das Formigas, não tem nada a ver com isso. Pode ser também Taguá, que vem de um barro, Tabatinga. Tabatinga é um barro próprio para fazer cerâmica. Daí a gente remete aqui à aldeia de São Barnabé, que trouxe 500 índios moromomins de São Paulo para cá, que desenvolviam a cerâmica, desenvolviam a arte da cestaria, de fazer cestos, de fazer esteiras, né? Que são basicamente a atividade cultural em Itaboraí mais antiga, né? Que a gente pode dizer que você tem um registro da presença dela, é o artesanato da cerâmica. Sim, mas ainda tem uma outra coisa. Na década de 1950, vieram os portugueses para cá, que trouxeram também isso de Portugal. Então, são duas coisas. Tem a coisa indígena e tem a coisa dos portugueses que para cá vieram. Isso no passado, Itaboraí já foi o maior produtor de telhas, tijolos e manilhas da América do Sul. Tinham 150 cerâmicas aqui no município. Cerâmicas de tijolos e telhas e manilhas, diferentemente das olarias, de utensílios, vasos e coisas. Então, a gente pode falar, se você quiser, sobre algumas palavras, citar aqui. Eu vou até, antes de puxar para esse... Falar do lance do antropofagismo. Antes de puxar para isso, que são temas interessantes, lembrar a vocês que aqui na Casa de Cultura, como eu disse no início, acontece uma aula de tupi antigo, né? As inscrições abrem normalmente por semestre, então fiquem atentos que vai abrir novamente. O Paulo aproveita sempre nessas aulas para passar coisas sobre a língua tupi, mas também esse contexto histórico que envolve tudo isso. Então é uma aula muito rica que eu recomendo, até porque eu também assisto, apesar de não ser um aluno, eu sou quase que melhor do que eu sou o Evandro Lessa. Abraço para o Evandro, mas tá vendo aí? O William sabe uma porção de coisas em tupi. Então, mas a gente vai seguindo. O Paulo guardou algumas curiosidades aqui para a gente poder encerrar a live, falando um pouco sobre nomes da cultura, nomes em tupi ou de origem tupi que estão presentes no Brasil, na língua que nós falamos no dia a dia, e às vezes a gente não se dá conta, e também fazer um breve relato da questão da antropofagia, que também gerou, inclusive, movimentos culturais, né? Sim. E tal. Tem um quadro o Abapuru, que é o fundador de Tarsila do Amaral, que foi membro lá da Semana de Arte de 1922, Tarsila do Amaral, grande pintora brasileira. Mas então, aí o que a gente faz? A gente pode... Está tão bom que a gente podia ficar falando aqui toda a vida. Não podia não, porque eles estão ali dizendo... Eu seguro a onda. Não, tem mais 10 minutos pra gente... Não, tem mais um pouquinho só pra frente, só uns 5. 10 minutos.
Nossa, marca pra gente, a gente fica mais meia hora aqui, por isso que eles deixaram a gente seco aqui. Deixaram a gente seco, não teve nenhuma água, pô. Não, olha só. Mas vamos começar o quê? Pelo ritual da antropofagia. Porque pode demorar um pouquinho, qualquer coisa a gente resta uma curiosidade. Mas tem aqui nomes, por exemplo, todo mundo vai ao supermercado, Piraquê, Catupiry, vai no posto de gasolina, Ipiranga, Itaú, Itaipava, Maguari, Caramuru, né, e por aí afora. Mas então, IP não pode. Pitu, Tupã, marca de velas, Andiroba, isso aqui é da... Olha só que sujo. Olha isso. Olha o que sujo. Sabe como é? Olha ali, Ivan. Ivan não. Por que eu te chamei de Ivan? Não. Que loucura, cara. Não tem Você não sabe por quê? Ivan é nosso grande mestre de capoeira, professor de capoeira aqui na Mas casa. eu não falei Ivan, eu falei Ivan, porque água em tupi é com Y. Olha, eu fui com uma de casa de America, eu não sei, mas isso aí, então aqui. Salute! Saúde a todos. Então, E vamos para encerrar com chave de ouro a questão da antropofagia. Que eu achei que fosse, a gente conversando hoje mais cedo, eu achei que fosse tipo limitado a grupos dos indígenas. Você disse que é uma coisa muito mais disseminada. Né? A maioria, a grande maioria é a redundância. A maioria. Né? Antropofagia é o ato de comer gente. Não levem para o lado mal, não. É comer comida. Desculpa, que bobagem que eu falei. Estava indo tão bem. Sônia, estava indo tão bem, Sônia. Aqui, é igual que eu acabei de me molhar. Mas sabe por quê? De tanto falar. Mas não, esqueçam isso que eu falei. Antropofagia é o ato de comer gente. E comer em tupi é o quê? Comer? Caru. Pode ser também mas é o ato de você colocar através de ingerir. Tá todo um negócio, viu? Tá ruim não, viu, galera? Mastigar é Agora, é mastigar muito. Porque no tupi, quanto mais você botava quanto mais você repete, por exemplo, não tem Butantan? De onde vem a palavra Butantan? É um instituto Butantan em São Paulo, que produz soro antiofídico, que foi inventado por um brasileiro, Vital Brasil. Soro antiofídico, isso é uma coisa... Ele inventou também um soro para escorpião e aranha. Vital Brasil. Eu posso vir aqui outro dia falar sobre cientistas brasileiros que inventaram coisas incríveis. Sabia que a máquina de escrever foi inventada por um brasileiro, um padre? Você sabia que o chuveiro elétrico foi inventado por um brasileiro? Você sabia que a transmissão automática dos automóveis foi inventada por um brasileiro? Bom, mas deixa isso quieto. Eu já estou divagando. A gente estava ainda na antropofagia. Estava indo bem. Então vamos lá para antropofagia, ato de comer gente. Muito bem. Isto era uma prática dos povos originários. A maioria das tribos faziam isso. Mas como é que era isso? Isso estava ligado à guerra. Quando eles venciam uma guerra e pegavam prisioneiros, era uma honra para o prisioneiro ser morto, porque eles só comiam quem era valente e destemido, quem tinha valor. Então, aquele sujeito prisioneiro era levado para a aldeia, onde quando ele chegava, eles colocavam ao redor dele uma corda chamada mussurana, a corda que amarrava o prisioneiro. As mulheres e velhas iam batendo nele, xingando, gritando, cuspindo, jogando sujeira nele e tal. Aí ele chegava lá, davam para ele as melhores comidas, um lugar legal para ficar e as mulheres mais bonitas,
escolhiam uma filha de um cacique do Morubixaba ou uma irmã de alguém e davam aquela mulher para ele. E diziam para ele, daqui a 3 ou 4 luas você vai morrer. E ele botavam um prazo ali. Um prazo. Ou então, quando aquela fruta ali amadurecer, você vai morrer. Para quem ia ser morto, que era o Yilcapirama, aquele que vai ser morto. Yilcapirama. Tem até um poema. Yilcapirama. Yilcapirama, aquele que vai ser morto. Então, isso. Então, aí esse sujeito, para ele era uma honra, e ele ser morto, ele dizia, mas os meus parentes virão aqui e vão vingar a minha morte. Aí ele ficava com aquela mulher lá, logicamente, forçosamente, não tinha camisinha, não, já tinha anticoncepcional, tinha, eles tinham anticoncepcional, mas não tomavam. O anticoncepcional deles era natural, da floresta. Mas aí ela engravidava. Quando ela engravidava, lógico, ia nascer uma criança. Eles matavam o cara, comiam o cara e a moça criava o neném que nasceu daquilo. Quando a criança crescia, né, eles davam para uma mulher respeitosa da tribo lá, alguém que era querido, e a criança era comida também. Porque era filha do inimigo. Porque era filha do inimigo. Isso tudo é importante a gente dizer que é dentro de um contexto cultural, né? Que é um contexto da existência dessas tribos por séculos, né? Contexto cultural. Contexto cultural, que quando a gente julga com os olhos de hoje, isso é um absurdo completo. Não é absurdo. Absurdo é jogar bomba atômica e matar uma pessoa, 200 mil pessoas em Nagasaki no dia 6 de agosto de 1945. É isso que eu ia te dizer. Da mesma forma que daqui a 500 anos julgarem os nossos hábitos de hoje, provavelmente consideraram eles bárbaros e selvagens. Não, mas nós somos a pior do que eles. E eles ainda vieram para cá dizendo assim, inclusive tem até perguntas de indígenas para os portugueses. Não, você faz esta oração que você vai para o céu, você vai para o paraíso. E aí você pensa, os civilizados, entre aspas, que invadiram essa terra, que pertencia a esses incivilizados, fizeram o quê? Escravizaram, mataram, E como eles matavam? Não, como é que eles matavam essas tribos? Os povos originários, eles não tinham doenças como a gente tem aqui, gripe, sarampo, coqueluche, catapora, tuberculose, lepra, eles não tinham nada disso. De que eles morriam? Eles morriam, quais eram as doenças dele? Doença de vista, que dava assim, infecção nos olhos, dava o quê? Diarreia, podia morrer de diarreia, vermes, ou de flechada, ou a cobra mordeu, ou caiu, quebrou o pescoço. Então era assim que eles morriam. Só que os brancos, que não comiam gente, eles iam lá, pegavam uma camisa com varíola e botava lá na tribo. Eles adoravam um pano vermelho, um pano preto, eles adoravam. Eles usavam para exterminar. Sujavam, morriam numa semana ou duas 4.000 índios, de vez só. Então, o que é pior? É coisa do ser humano, né? Então, para terminar, pode falar aqui, por exemplo, quando se vai no nomes em tupi que a gente usa. Tem que ver ali, eu acho que agora olha, encerramento, considerações, agradecimentos. Então consideramos que isso vai ficar para a próxima. Então tá. Tem vários nomes aqui, por exemplo, Catupiri, quer dizer, muito bom. Não, eu quero confessar para vocês, antes da gente começar a live, conversando com o Paulo Maia, ele vira assim, não, mas olha só, 1 hora é muito pouco tempo, dá para estender. Eu vou perguntar aqui. 10 minutos. Sem pressão. Quanto tempo tem, eu? 10. A gente está chegando a 1h30. Já passou. Já chegamos. Não, então não dá, não. Não.
Aí Então, não. Eu tô pensando que tá faltando 5 minutos para extrapolar o tempo. Não, mas é que 1h30? o papo com o Paulo. Pronto. O papo com o Paulo Maia, ele, tipo, se ele não chegou. 1 hora é só o começo da conversa. Entendeu? O restante é que a gente vai entrar no ritmo. Isso. Mas então, só para terminar aqui o lance, olha só, fica para uma próxima vez várias palavras da língua tupi que a gente usa no dia a dia. Por exemplo, piraquê, né? Catupiry, Ipiranga, Itaú, Maguari, Caramuru, né? Aí você tem Ipê, Pitu, Tupã, Andiroba, Pitanga, Itambé, Piracanjuba. Vamos só falar Piracanjuba. Seria pirá, peixe, acanga, cabeça, juba, amarelo. Seria peixe da cabeça amarela. Você vai lá e compra o leite Piracanjuba. E assim tem um monte de coisa por aí. Ainda tem mais aqui, por exemplo, topônimos aqui. Itaboraí, Boaçu, Cabuçu, Tanguá, Itanguá, Itambi, Guaxindiba, Niterói, Jurujuba, Saquarema, né? Marambaia, Butantã, Ipiranga, Ipu, Piratininga, Muriqui, Itaipu, Jacuíba, Maricá, que fica para uma próxima para a gente falar. Ou então fica para quem quiser vir para a aula de tupi, aprender isso tudo com o Paulo Maia, com 2 horas por aula. Toda aí sim, terça-feira. esse conhecimento todo vai sendo liberado. Não é? Mas eu queria muito, Paulo, agradecer você mais uma vez aí. Como já tive a oportunidade de agradecer em outras oportunidades que você participar dos eventos aqui da casa, das atividades. Fizemos uma live, quem se tiver acessar o canal do YouTube da Casa de Cultura, ela está lá. Uma live que foi feita sobre música de Itaboraí, com o Paulo Maia, o Nini Alcântara e a Regina, a professora Regina Ferreira, que aliás o Nini e a professora Regina são 2 dos nossos próximos convidados. Vou até falar agora aqui, aproveitar para dizer que na terça-feira a gente tem uma nova live, no mesmo horário, 4 da tarde, com o professor David. Seria terça-feira? A próxima terça agora, com o professor David Antunes, que vai falar um pouco sobre o Instituto Histórico e Geográfico Itaboraense, o IHGI, e o trabalho de preservação aqui, né, da cultura local, da história. Na quinta-feira, dia 21, com o Nini Alcântara, falando sobre a música e sobre a literatura de Itaboraí nas últimas décadas. No dia 26, nós vamos ter a live aqui com a professora Regina Ferreira, que já foi presidente da Fundação de Cultura de Itaboraí, é uma parceira da casa, e que vai falar um pouco sobre cultura e educação na cidade. E no dia 28, nós vamos ter aqui com a professora Alessandra Barbosa, falando sobre o trabalho de preservação que é feito pelo grupo Pedra Bonita, né? Um grupo do Facebook, Pedra Bonita Escondida na Água, um grupo que preserva e que debate essa cultura local a partir de relatos das pessoas, né? Contando suas histórias pessoais, histórias da cidade. E, além disso, convidar você que está assistindo a visitar a Casa de Cultura. A Casa de Cultura Luiz Alberto Torres fica aberta de terça a sexta-feira, das 9 às 18 horas, e também aos sábados, das 17 às 21 horas. A gente tem, já a partir do trabalho aqui do Alan Mota, de descentralizar o atendimento da Casa de Cultura, a gente já tem um espaço no shopping Itaboraí Plaza, uma sala de exposições que funciona também de terça a sábado, só que o horário lá é de meio-dia às 8, né? Meio-dia às 8 da noite. A gente está estreando, abrindo hoje uma exposição lá, Essências, o nome da exposição. E também nós temos aqui na Praça de Itaboraí, no outro lado da praça, o espaço de integração da Casa de Cultura, que é um espaço aberto neste ano, em março, para a realização das oficinas da Casa de Cultura. Então ali acontece oficina de teatro, oficina de capoeira, um espaço super legal que funciona, esse sim, de segunda a sexta-feira, também das 9 às 18, ou em horários que as oficinas às vezes estendem um pouquinho, que é super interessante ali para as pessoas poderem conhecer, tá? Então, a mensagem final é: curta, compartilhe essa live, curta as redes sociais da Casa de Cultura. Você vai encontrar sempre ali @Casa de Cultura Itaboraí no Instagram, no Facebook, e o canal do YouTube da Casa de Cultura Casa de Cultura Luiz Alberto Torres.
se não estou enganado, não me falha a memória aqui. Venha visitar a casa, tem sempre gente para atender você, para conhecer por exemplo, essa sala que está acontecendo a live aqui, que é a sala que tem a exposição sobre Luiz Roberto Torres e outros espaços aqui, o nosso acervo. E por hoje é só, mas na terça-feira a gente volta aí para mais uma boa conversa sobre história de Itaboraí. Não, eu gostaria de falar algo também, agradecer ao Gabriel e ao Luan. Aqui é Gabriel e Luan, que seguraram a onda, não caiu nenhuma vez, né? Não. Pô, que legal, tá vendo? Aqui é Casa de Cultura, cara. Aqui é Gabriel e Luan. E o seguinte, agradecer ao Alan Mota, que é o diretor da Casa de Cultura, pelo convite, por sempre acreditar que a gente tem algo interessante para dizer. Isso é muito bom. E estou aí para a próxima, para o que precisar. Só que vamos aumentar o horário. Mas eu vou fazer uma série, Paulo. Tá. É isso aí.